Oi, tudo bem? Professor James Pio de Carvalho com você mais uma vez. E hoje a nossa aula será uma aula sobre as relações internacionais envolvendo as duas maiores potências da atualidade, os Estados Unidos e a China. É importante você entender que esses dois países formam informalmente um grupo chamado G2. A geografia, a geopolítica tem o costume de juntar países de acordo com suas semelhanças. Então o G2 representaria os Estados Unidos e a China, que são as maiores potências econômicas do planeta. Bom, eu fiz aqui para você um quadro, não é? Onde eu coloquei aqui algumas das características essenciais entre os Estados Unidos e a China. Dei uma olhadinha aqui no quadro que eu fiz para você. Quando eu falo em Estados Unidos, eu falo em quê? Eu falo num país que é a terceira maior população absoluta do mundo, com cerca de 330 milhões de habitantes, no quarto país do mundo em área, com cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados, e o maior PIB do planeta, com aproximadamente 15 trilhões de dólares. Então eu estou falando na maior potência econômica do planeta. Junte-se a isso, ser também a maior potência militar. Sim, foi feito um estudo, não é? Onde se divulgou o arsenal bélico de cada país. Eu vou pegar um item, por exemplo, ogivas nucleares. Uma ogiva nuclear tem um poder de 100 bombas de Hiroshima, 100 bombas atômicas. Os Estados Unidos têm, oficialmente, isso é o que ele declara, 5.113. Alguns entendem que ele tem muito mais do que isso, mas é disparado a maior potência militar do planeta. Mas a China, está aqui, a China tem uma população absoluta de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É a maior população absoluta do mundo. Notem, os Estados Unidos é a terceira, tem 330. A China é a primeira com 1 bilhão e 400. A área da China é maior que a área dos Estados Unidos. O território chinês é de 10 milhões de quilômetros quadrados. Estados Unidos, a China só fica atrás da Rússia em termos de extensão territorial. A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados. E o PIB da China é o segundo do mundo. Daí vem a expressão G2. Então o PIB da China é cerca de 9 trilhões de dólares. É o segundo no mundo. Fica atrás apenas dos Estados Unidos. Porém, hoje vivemos uma disputa muito grande entre Estados Unidos e China. Detalhe, ambos, Estados Unidos e China, são membros vitalícios do Conselho de Segurança Mundial da ONU. O que é isso, professor? Conselho de Segurança Mundial. Na ONU existe um órgão que funciona como um filtro ao que será discutido dentro da Assembleia Geral. A Assembleia Geral são cerca de 190 países que discutem, não é? Que propõem ao mundo, que sugerem ao mundo caminhos. A Assembleia Geral. Mas para que uma discussão chegue até a Assembleia Geral, ela tem que passar pelo crivo do Conselho de Segurança Mundial. Esse Conselho de Segurança Mundial são 15 países. Só que 5 deles são membros efetivos, membros vitalícios, que possuem poder de veto. E quais são os 5 países que têm essa condição de serem membros vitalícios com poder de veto? Isto é, vetar uma discussão se não lhe for conveniente. São os 4 países vencedores da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Reino Unido, França e Rússia. Na época, a União Soviética venceu a Segunda Guerra Mundial. Hoje não existe mais União Soviética, então Rússia. Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. E o 5º membro é a China. A China faz parte. E o que todos esses países têm em comum? Possuem armas nucleares. Como eu disse, os Estados Unidos têm 5.113 ogivas e a China 600. Então também a China é um país que militarmente é bastante expressivo. Então China e Estados Unidos têm um arsenal bélico bastante representativo. E um conflito, uma guerra aberta entre China e Estados Unidos seria o cataclisma, seria o fim do mundo, sem sombra de dúvida. Bom, agora o que nós temos que entender é essa disputa comercial, uma disputa política, geopolítica entre Estados Unidos e China. Gente, a China é o país que desde a década de 90 vem crescendo em média 10% ao ano. Então a China é um país de um grande crescimento econômico. Só para você ter ideia do que eu estou falando, no ano 2000, China e Brasil tinham aproximadamente o mesmo PIB, 500 bilhões de dólares. Então no ano 2000, há 20 anos atrás, China e Brasil tinham o mesmo PIB. Hoje,
O PIB da China é de 9 trilhões. E do Brasil? Não chega a 2 trilhões. O Brasil também cresceu economicamente, é evidente, mas não no ritmo da China. A China cresce em média 10% ao ano. A China é conhecida como um país fábrica. Sim, 19,4% de todos os bens industrializados do mundo são produzidos na China. É o país que mais produz bens industrializados. Seguido de quem? Estados Unidos. 19,2, 19,3. Está ali, ó, a disputa entre Estados Unidos na liderança da produção industrial. Então você já tem aí uma disputa, não é? Só que a indústria chinesa tem uma característica. A China, oficialmente, é um país que se autoproclama socialista. Desde 1949, com a Revolução Chinesa, liderada por Mao Tse-tung, a China implantou o chamado socialismo. Não é? O nome oficial da China é República Popular da China. Então, a China é um país que tem uma estrutura política baseada no monopartidarismo. Só existe um partido político na China, que é o Partido Comunista. Mas, como assim, professor? A China é um país, então, de economia de mercado, mas que tem uma estrutura política fechada? Exatamente. É comum dizer que na China se pratica um socialismo de mercado, ou um capitalismo de Estado. Desde o final dos anos 70, durante toda a década de 80, a China vem abrindo sua economia, mas não abrindo sua política. Quem toma as decisões econômicas, políticas, sociais na China é o Estado. Daí a China ser classificada como um capitalismo de Estado. Na China criou-se o que a gente chama de zonas econômicas especiais, zonas econômicas livres. São áreas onde se permite a prática da economia de mercado. Por exemplo, Pequim, Xangai, Hong Kong, as grandes cidades chinesas onde se pratica a economia de mercado são chamadas zonas econômicas livres. Mas é um capitalismo controlado pelo Estado. E essa é a grande crítica dos Estados Unidos. São três os itens que marcam as diferenças entre os Estados Unidos e a China. Primeiro, propriedade intelectual. Segundo os Estados Unidos, a China não respeita, não é, a propriedade intelectual. Ela se apropria de tecnologia externa, não paga por isso, e isso é contrário às leis de mercado. A China também tem um mercado extremamente expressivo, 1,4 bilhão de habitantes, mas é um mercado que para os Estados Unidos ainda se mantém fechado, de difícil acesso. Mesmo a China tendo aberto sua economia, há uma série de restrições a empresas estrangeiras. Mesmo com muitas indústrias, empresas indo se instalar no território chinês, o Estado ainda favorece as empresas chinesas. E isso, na visão dos Estados Unidos, contraria a lei de mercado. Outra coisa, a China tem investido muito em tecnologia própria. Made in China quer dizer feito na China. 2025 é quando a China pretende se apossar de tecnologia, anunciar uma tecnologia que até então Estados Unidos é o detentor da mesma. Digo o quê? Na empresa aeroespacial. Então existem segmentos que interessam a China, que são segmentos controlados pelos Estados Unidos. Aeroespacial, automobilístico, são áreas que interessam a China, que os Estados Unidos ainda controla, entre aspas. No setor automobilístico hoje, você tem uma forte presença em quê? Do vizinho aqui Japão, do vizinho aqui Coreia do Sul, e agora a China está tentando ingressar nesse lucrativo comércio, que é o comércio do setor automobilístico. É necessário você se lembrar que atualmente o presidente dos Estados Unidos é o senhor Donald Trump, e dos slogans da campanha de Trump, qual foi? América forte novamente. América forte novamente. Isto é, vamos tornar os Estados Unidos a potência que sempre foi. Mas agora ele vê o quê? A ascensão da China, a pandemia do Covid, que retrai evidentemente o mercado mundial, também é vista com um certo olhar de desconfiança. Mas a China ainda continua a ser o país que mais cresce economicamente. A política externa agressiva dos Estados Unidos recentemente fechou a embaixada da China aqui, ó, no Texas, dizendo que os chineses violaram
a propriedade intelectual. Então as relações entre Washington e Pequim nunca estiveram tão à flor da pele, tão acirradas como estão hoje. Esse é um assunto que você poderá ser cobrado na sua prova. Fique atento, Estados Unidos e China. É isso aí. Tchau!